Olá, queridos, graça e paz. Boa tarde, nós estamos aqui em mais um programa Descomplicando. Eu sou o psicanalista e coach Kleber Silva, com a intenção de trazer assuntos sempre para você, para nós, que possa contribuir com a nossa vida, que possa poder questionar o nosso mau uso, muitas vezes, que fazemos da vida e nos deslocar para uma melhora, para uma obtenção de capacidade de viver melhor e com mais qualidade, né? E para vivermos com qualidade de vida, precisamos de uma vida psíquica saudável. Uma vida psíquica saudável irá nos dar condições de comportamentos saudáveis, e comportamentos saudáveis, com certeza, irá gerar relacionamentos saudáveis, né? Eu dei uma atrasadinha na live, estava atendendo uma família e... Enfim, mas estamos aqui e hoje nós estamos começando a falar sobre o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo mundialmente é conhecido como uma campanha de combate ao suicídio, não é? De luta contra o suicídio. É engraçado que quando nós falamos disso, nós estamos falando diretamente do gênero humano. O ser humano, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade linguística, né, da linguagem, da razão, de diferenciar, de discernir entre o certo e o errado, o bom e o ruim, na linguagem, na fala, no pensar, ser racional, diferente das outras espécies, o que dá a ele uma capacidade de aproveitamento da vida muito maior. Essa mesma razão, essa mesma qualidade pode levar esse ser humano a desistir da vida. Você já viu um cachorrinho querer se matar? Você já viu um macaco dizendo, eu vou me matar? Você já viu o leão dizendo, eu vou me suicidar? Não, você não vê. Você não vê isso. Mas o ser humano, sim, ele chega ao ponto de tirar a sua vida. E o tema de hoje que eu quero problematizar um pouquinho, começar a falar um pouquinho, é justamente o lema do nosso instituto. Jamais, o lema é esse, jamais se cale. Fale sobre as suas dores emocionais. Jamais se cale. Fale sobre as suas dores emocionais. Jamais se cale, cara. Jamais se cale, moça. Fale sobre as suas dores emocionais. Esse é o nosso lema e é aqui que eu quero começar a tecer algumas reflexões, né? A vida humana, ela vem sem linguagem, período pré-subjetivo, período onde a criança nasce e ela não tem condições de articulações mentais. Ela sente a vida, ela não pensa a vida. Sai do útero com uma série de demandas corporais, necessidades, que ela não consegue organizar em frases e dizer, mamãe, eu quero leite, mamãe, eu quero calor, mamãe tá frio, mamãe tá incomodando uma perna na outra. Não, a criança não tem essa condição. A linguagem vem e começa a inaugurar o aparelho psíquico daquela criança com 1 ano e meio de idade. 1 ano e meio. E ali ela começa a se desenvolver com o encontro com a linguagem. Para que vem a linguagem, né? A linguagem, ela vem numa tentativa. Qual é a função da linguagem? Uma tentativa de organizar todo aquele complexo que é o bebê, que é a criança, de demandas. Ela quer comer, ela quer usar o banheiro, ela sente frio, ela sente calor, ela sente mal-estar, alguma coisa dói, bate e machuca, é sede,
enfim, é a presença que falta quando sai, enfim, é um monte de necessidades que a criança tem. A linguagem vem numa tentativa de acalmar e organizar tudo isso. Você vê que a criança, ela chora demais. É uma forma dela expressar aquilo que ela tem de necessidade e não está sendo contemplada, ou não está da maneira que ela gostaria, enfim. E ela chora. O que substitui o choro? A linguagem. E aí essa criança começa a falar. Agora eu fico pensando, exatamente isso. A linguagem vem para quê? Para dar expressão ao que se sente. Essa é a função da linguagem. Dentre tantas outras funções, uma das mais importantes é dar expressão às suas necessidades, ao que se sente. Então, etimologicamente, a linguagem ela já vem para isso. Desde o seu nascedouro, ela vem para que a criança consiga ter uma capacidade de expressar o que sente maior. Só que aí a criança cresce, período categorial, puberdade, adolescente, e uma série de traumas, dores, dificuldades vai surgindo na vida. E uma dessas grandes dificuldades é a confiança no outro. Nós deixamos muito hoje é uma geração onde a gente não confia no outro. E aí, porque não confiamos no outro, não falamos das nossas necessidades e das nossas dores para o outro. O ser humano, eu vejo o ser humano como se fosse um monte de cofres ambulantes, que dentro desses cofres guarda-se tesouros e ossos podres, e ninguém sabe. O que acontece é que uma geração que não gera confiança mútua silencia a fala de quem está sofrendo. Eu me lembro do primeiro contato que eu tive com suicídio. Um jovem da igreja, e exatamente o jovem que menos falava. Eu me lembro que ele era extremamente educado, amoroso, mas não falava dele. Ninguém sabia do mundo interno daquela vida, daquele jovem. Ninguém sabia da vida dele. E ele costumava entrar dentro do quarto dele para comer chocolate e trancar a porta. E um dia ele entrou dentro do quarto e todo mundo falou, ele deve estar comendo chocolate. Só que chegou a noite e ele não saiu do quarto. Aí amanheceu o dia, ele não saiu do quarto, todo mundo achou estranho, um silêncio. E quando foram abrir a porta, ele estava enforcado no quarto dele. O silêncio de alguém pode se tornar insuportável para ele mesmo. O silêncio seu pode se tornar insuportável para você. E isso pode te levar muitas vezes ao suicídio, sabe? Porque as nossas emoções, elas são como um acúmulo de tensões. A gente vai acumulando tensões, acumulando. Se a gente não drena, se a gente não põe em descarga essas emoções, elas vão nos intoxicando, ocupando mais espaço, 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 e daqui a pouco a sua vida se torna insuportável. E uma das tentativas de solução hoje, cada vez mais utilizada, é o suicídio. Então o que eu quero falar para você através dessa reflexão? Cara, não sei se foi a perda de um amor,
Não sei se foi a falta de um amor na infância. Eu não sei se você quer e não tem. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que é que está fazendo doer dentro de você. Mas uma coisa eu sei. Você precisa falar disso. Você precisa conversar sobre isso. Você precisa pôr em palavras, né? Pôr em palavras. Pôr em palavras. Tem casos que as pessoas não ficam ao ponto de se suicidar, mas desenvolvem mágoas antigas. Levam o sujeito a diagnósticos de cânceres terríveis, terríveis. Ele não se mata de forma direta, mas ele se mata de forma progressiva. E não com uma decisão consciente, mas com uma decisão inconsciente. E aí eu conceituo o suicídio inconsciente. Esse é um novo conceito que eu criei. Eu vou estar falando sobre ele amanhã, sobre o suicídio inconsciente. Amanhã nós estaremos falando 12:30 sobre o suicídio inconsciente. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Mas hoje eu quero dar ênfase ao quê? Você precisa falar das suas dores, cara. Você precisa falar das suas insuficiências. Da onde a coisa aperta. Nós precisamos falar. Falar. É falando que nós teremos possibilidade de encarar aquele problema de forma diferente. Porque a fala se torna espelho para mim. Eu me lembro de um caso clínico de sucesso que eu atendi há muito tempo atrás, bem no começo do meu consultório. E aquela moça de 18 anos, toda a sessão falava que iria se matar. E ela era o último paciente de um grupo de pacientes que eu atendia. E aquela moça, ela não conseguia se abrir com ninguém, começou a se abrir ali. E eu me lembro que, à medida que ela conseguiu se abrir, conseguiu falar dela, alguns caminhos, algumas frestas que eram pequenas começaram a se abrir. Ela tinha uma dificuldade imensa com a vida, porque quando ela era muito pequenininha, a mãe dela morreu adoecida e ela, logo na idade de 3, 4 anos, onde já tem um pouco mais de percepção da vida, ela viu a mãe dela ser devastada por uma doença e a morte a engoliu. Então, num período que ela, para ela estar se apaixonando pela vida, o que ela conviveu foi com a morte. E ela levou isso para o resto da sua vida, até os 18 anos. E em tudo ela enxergava a morte, em tudo ela enxergava a morte, como reflexo daquela primeira percepção da vida. E nós começamos a trabalhar isso em sessão, começamos a perscrutar e colocar ela para falar. Depois de 2 anos de análise, essa menina desistiu de se matar. Entrou na faculdade, arrumou um namorado, muito gente boa. E hoje a ideia de se matar já não existe mais dentro dela. Porque a ideia que existia, que ela carregava sozinha, quando ela começou a falar daquilo, encontrou novas formas de solução. Até que aquilo perdeu força e foi substituído pela vida. A morte que ela tinha dentro foi substituída pela vida através da fala. Quando nós falamos do mundo religioso, do mundo cristão, algo que os cristãos negligenciam demais, né? As pessoas, nós vivemos a pandemia tirou os cultos, né? E as pessoas ficaram desesperadas,
Mas o que no culto é o que há de mais terapêutico e não se ausentou? Falar, orar. A oração nunca esteve de quarentena. O sujeito que dobra o joelho no seu quarto de porta fechada sem ninguém saber e ora 1 hora, não tem dor emocional que sobreviva dentro dele. Isso é uma arma poderosa. Fala. Fala. Nós precisamos falar das nossas dificuldades, cara. Depois que eu entendi isso, eu me lembro que eu ainda não tinha carro, mas essa informação me chegou há muito tempo atrás. E eu falava dos meus problemas até pro cobrador. E aquilo alivia. É 2 funções: alívio, descarga e possibilidade de ver o problema de outra fonte, de um outro ângulo, de outra forma. Te alivia e dá solução para o problema. Falar. E mais, nós estamos aqui na Clínica Dialogue há mais de 10 anos praticamente, chegando a mais de 10 anos, não. Há mais de 10 anos que eu trabalho com isso, mas o consultório já está completando 10 anos o meu consultório, a nossa clínica. Atendemos criança, adolescente, jovens, casais. Quantos casais que estão perdendo seu casamento porque não conversam? Famílias inteiras. Acabei de atender uma família agora, antes de começar a live. Ou seja, queridos, nós temos aqui uma estrutura nessa cidade, na região, para te ajudar. Ah, mas é caro a terapia. Aqui, se você não tiver condições financeiras altas, nós temos condições de te atender com um plano social que nós temos. O Instituto da Família, em parceria com a Clínica Dialogue, tem condições de te atender, ainda que por um preço pequeno. Uns pagam mais porque tem mais, outros pagam menos porque tem menos, mas aqui ninguém fica sem terapia. Nunca existiu isso. Nunca existiu na Clínica Dialogue, que eu sou diretor, sou presidente, alguém deixar de ser atendido por dinheiro. É claro, a pessoa precisa se responsabilizar por um pouco, ainda que seja um pouquinho, precisa, mas ninguém fica sem atendimento aqui por causa de dinheiro. Então, não deixe acumular as tensões que te levem ao suicídio. Fale, jamais se cale. Fale sobre as suas dores emocionais. E nós vamos encerrando por aqui, tá ok? Quero deixar o meu grande abraço. Onde estava muito mal, ainda estou mal hoje, com as vias aéreas extremamente comprometidas. Não estou com Covid, mas hoje eu já estou com o corpo renovado e querendo trabalhar. E esse Setembro Amarelo, nós vamos gritar por essa cidade, nós vamos pedir apoio para os pastores que estudam aqui. O meu pastor também vai pedir apoio. E nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida para que esse número de suicídio diminua, que o desespero possa ser substituído pela esperança, que a dor possa ser aliviada, que os problemas possam ser vistos como aprendizado e que nós possamos avançar na nossa vida e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor Jesus. Antes de encerrar, eu quero te convidar. Se você quiser fazer esse curso, será um fast curso, ou seja, um curso rápido, 4 quartas-feiras sobre a prevenção ao suicídio, com certificado extremamente, completamente gratuito. Você se inscreve no número 995 490463. 995 490463. Você se inscreve lá, deixa seu nome, seus documentos e a gente vai preparar o seu certificado. Você botando presença lá que esteve conosco. Enfim, vamos estudar sobre a saúde emocional, vamos estudar sobre a vida psíquica, porque assim viveremos melhor, tá ok? Então faça sua inscrição e também logo depois de experimentar o gostinho da psicanálise, você vai se inscrever na formação em psicanálise, será um psicanalista. Nós estamos espalhando psicanalistas aí para o mundo inteiro, influenciando pessoas aí
Falo para o mundo inteiro porque eu creio que nós vamos chegar nesse nível. Tá bom? Então, última vez, precisou de terapia, por favor, 995-490463. Quer fazer psicanálise, teologia ou coach? 995-490463. Quer fazer o curso sobre suicídio gratuito? 995-490463. Te vejo amanhã, 12:30. Eu estou trabalhando para não atrasar mais. Se Deus quiser, amanhã não atrasaremos. 12:30 estaremos falando sobre o suicídio inconsciente. Tá ok? Grande abraço, Deus abençoe. Hoje, às 19h30, teremos aula aberta para a turma do EAD. Assista conosco lá. Grande abraço.